Mas não é nem zica falar se o Al Hilal ganhar, porque, cara, o Al Hilal a gente menospreza muito, porque é campeonato árabe e tal, mas eu acho que foi o último time fora da Europa que bateu de frente com algum europeu na final do Mundial. Me chamaram de demente. E o que eu previ aconteceu. O Fluminense espremeu a Inter de limão. É só isso que eu tenho pra dizer. Essa é a manchete do nosso International Dubstar Soccer. Muito que bem, como é que vocês estão, senhores? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais, bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast ali, meio nascituro, né? International Dubstar Soccer. Estamos aqui, eu sou o Renan Alonso, estamos aqui com Dinei Paiva, Ed Bernardes. Como é que vocês estão? Fala, Renanzada, galera aí que tá assistindo esse vídeo, boa tarde, boa noite e bom dia. Valeu, Renan, valeu, Ed também. Gente, e é isso, né? Quem diria aí, espetáculo, infelizmente fomos de caixa, né? Pra quem é flamenguista. Nosso querido amigo Ed que tá aqui do lado, não sei qual lado ele vai aparecer, deve estar todo feliz, esse sorridente o garoto. Mas é isso, hoje tem bastante assunto pra gente falar, vamos falar, né, dos clubes brasileiros que estão agora no Super Mundial e além do mais, né, as futuras chaves que vão ocorrer através disso. Agora eu passo a bola pro Ed, salve Ed! Salve, rapaziada. É isso, né? Dinei falou, tô feliz, ele tá triste, o Renan tá isento desde o episódio anterior. Eu tô triste desde... faz 6 anos que eu tô triste, cara. Desde quando o Tite foi embora, o Renan tá bem triste, né? Tá isento, mas tô feliz. Palmeiras amassou o fogão, contrariando tudo e contrariando todos. Pra minha surpresa. Inclusive você, hein? Totalmente, porque eu achei que ia tomar um sapeco do fogão, pegando o retrospecto dos jogos anteriores, mas foi muito ao contrário, tá? O Botafogo respeitou mais o Palmeiras do que o PSG, mas isso é um assunto pra daqui a pouquinho. Cara, então, gente bonita, garotos, tem muita coisa pra falar do Flamengo, mas como o episódio é curto, eu vou ser bastante breve. Eu tenho uma ideia que é o seguinte, o Flamengo tem um dos elencos mais caros do Brasil, da América Latina, correto? Vocês concordam comigo? Totalmente. E aí, o torcedor, assim como eu, a gente espera que um time competente, que vá pra cima, com jogadores que brilham aqui fora, nos seus respectivos países. Então, a ideia foi, vamos partir pra cima. Só que aí a gente viu o quê? Um Flamengo completamente ansioso, terrível, errando coisas que não erram e tentando fazer a pressão pra cima deles, fazer o nosso futebol. Eu digo já, cara, eu estou feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque, cara, tentamos jogar de igual para igual. Só que da mesma forma, quando a gente vai encarar de igual para igual, a gente tem que entender o time que a gente está enfrentando. Só que tem muito flamenguista que não caiu na realidade. Mano, a gente vai dar certo. Eu acho que se a gente joga que nem o Fluminense jogou, ser uma coisa mais reativa, respeitar mais o Bayern, saber, o Bayern é melhor. Vamos jogar mais atrás, vamos tentar jogar num outro estilo de jogo, mas não é um estilo de jogo que o Flamengo tem, que é enraizado. Mas eu acho que nesse sentido, nessa hora, cara, contra o Bayern, era pra gente tentar jogar mais recuado, esperar mais a bola, sabe? Hoje, daqui a pouco eu vou até falando também sobre o Fluminense, mas eu acho que essa é a coisa. O Flamengo... Esses erros não seriam tão capitais se por acaso você tivesse só se defendendo, porque a gente foi tentar fazer saída de bola e aí, cara, é o Kane, irmão. Kane, porra, que chute maravilhoso o cara deu. Ele nem olhou pro gol, velho. Ele nem olhou pro gol, mano. E saiu tropeçando, cara. Ele tava desequilibrado, ainda ganhou a jogada, teve tempo de parar, chutar. Eu acho o time do Flamengo muito bom, cara, mas eu tenho muita crítica aos jogadores. Cara, por que vocês estavam nervosos, ansiosos, cara? Cara, os caras estavam errando coisa boba. Não deu tempo também, mas não deu nem tempo de passar. É claro, porque estavam ansiosos, cara. Começaram um jogo ansiosos, nervosos, cara. Errando coisa boba. E aí você não pode errar contra um time que pô... Eu julgo que seja o segundo melhor do mundo atrás do PSG hoje, tá? Hoje, atrás do PSG. E... eu sempre acreditei que o Flamengo só chegaria nas quartas, tá? Eu sou flamenguista, mas a gente tem que cair num toque de realidade. Apesar que futebol é isso, tipo assim, a minha expectativa era sair até as quartas. Eu até falava com os meus amigos, se o Flamengo chegar lá na semifinal, cara, eu vou ficar triste. Porque aí eu vou começar a acreditar de verdade, porque a gente vai tombar esses europeus na porrada.
E não tem jogo de terceiro lugar, né? Pra dar aquela animadinha, né? Não tem, né? Só tem a final, né? Nem anima, cara. Tipo assim, e agora eu vou falar uma coisa aqui e eu vou passar a bola pra vocês. O jogo do Flamengo não foi disputado. Bayern de Munique superior ao Flamengo. Ah, mas o Flamengo, quando deu 2-0, fez 2-1. Foi 3-1, fez 3-2. Sim, mas vocês viam o Bayern, ele diminuía um pouco a linha, mas quando o Flamengo ficava um gol de empatar, mano, os caras vinham duraço de novo, irmão. Sim. Começava a tocar bola, segurava, o Flamengo não tinha como fazer nada. E aí, alguns jogadores também já estavam... Deu pra sentir... Na cabeça deles, principalmente do Luiz Araújo, deu pequenos erros ali, mas não vou crucificar. O cara jogou pra caralho, mas acontece, né, mano? E é isso, o Bayern passou do carro, mas se a gente tivesse segurado, jogado um pouco mais na retranca, eu acho que dava a gente, hein, cara? Acho que dava. Pô, eu vou... Você quer complementar alguma coisa? Eu posso ir, Ed? Não, a única coisa que eu ia falar é que o Diney resumiu bem, né? Acho que a elite do futebol europeu não permite erros. Isso é independente se você tá enfrentando o sul-americano, outro europeu. A gente vê isso até na Champions, né? Se você quer inventar, sair jogando e você deixa seu time exposto, a chance de você tomar um gol é gigantesca. Aqui no Brasil a gente tá muito acostumado com a galera perdendo muito gol, criando oportunidade, criando oportunidade, mas de fato não concretizando o gol. Cara, na Europa é diferente. Se você fizer alguma coisa e deixar seu time exposto, a não ser que você tenha um Neuer embaixo da trave, você vai tomar um gol. Então, e o Flamengo acabou expondo o time, né? Não dá pra entender. Igual o Diney disse, tem jogador que você não vê fazer isso durante o ano inteiro, e aí na partida mais importante do ano, os caras querem sair jogando de frente pra área, cara. Isso não existe. E acabou matando o jogo muito cedo, né? Porque você sair tomando de 2-0 com menos de 10 minutos, você enfrentando o segundo, o terceiro melhor time do planeta, cara, a chance de você virar isso, a não ser que você seja um Barcelona e muito inspirado, é muito difícil. E a gente viu, não sei se vocês viram, cara, os volantes do Flamengo fazendo falta pra amarelo. O Alan entrou pra aqui e deu uma chegada no cara assim. Eu tenho uma crítica do Pulgar que cada vez eu vejo. Eu sei que muita gente da nação rubro-negra gosta dele. Eu também gosto, eu acho ele um bom jogador, mas quando ele perde a cabeça, ele toma amarelo fácil, cara. Quando ele faz merda, ele procura recuperar. A galera fala, nosso pitbull. Não, gente, não. Eu tenho muitas ressalvas ao Pulgar e ao Rossi, tá? Por mais que o Rossi agora está catando pra um caramba, eu ainda tenho algumas ressalvas, mas isso aí a gente deixa pra outro dia. Mas nesse jogo específico, cara, pode falar. Não, desculpa, e o Rossi ficou totalmente vendido ali no terceiro gol, inclusive, Sim, né? Não tinha muito o que fazer. Mas não só ele, né? Bem, todo mundo ficou olhando pra chutar. os zagueiros estavam bloqueando o chute, tinha uns quatro defensores do Flamengo na frente, só que ele nem pulou na bola. Parece um erro tático, né, do Flamengo ao tentar bloquear, acaba tampando totalmente a visão do goleiro, né, porque você bloqueia a bola pra tentar desviar a bola pra não ir direto no gol, só que você não pode bloquear a visão do goleiro, só que ele nem pulou, cara, tipo... Ficou rendido muito fácil, a bola nem né? foi no canto, a bola foi meio no meio, né, eu acho que aquele gol, inclusive, eu tenho uma opinião de que aquele gol matou muito mais o Flamengo, o terceiro gol, do que os dois primeiros no começo, saca? O primeiro gol de cabeça, quando você toma contra, tipo assim, de novo, a gente cai na parada. Se o Bayern de Munique fizesse aquele jogo tático, lindo, de construção, passe de bola, e gol, porra, é bonito. Mas quando você perde pelos seus próprios erros, cara, porra, é um pouco triste. Mas o Bayern ia fazer. Beleza, ele poderia fazer, poderia ter mudado a história, poderia ter 7-0. Mas a gente fez um gol de cabeça contra. Eu acho que se fosse um outro goleiro, eu acho que ia defender alguma coisinha ali. Eu não sei se fosse talvez o segundo ou terceiro gol. Claro, tem gols que são inevitáveis. Tem goleiros que iam tomar aquele gol, mas também tem goleiros que iam defender aquilo ali. Eu acho que o princípio de um time ser campeão começa através do gol. Por mais que o Rossi no Brasileirão tá catando pra caramba, porra, muito, cara, eu acho que deixou um pouquinho a desejar. Eu, como rubro-negro, o Rossi não me passa aquela confiança do tipo...
O cara correu, chegou na frente do gol, a gente vai defender. Cara, eu nunca tive isso com o Rossi, cara. Eu já tive com outros goleiros, inclusive até que não jogam no Flamengo, por exemplo, caso do John, do Everson. Cara, pra mim esses caras, quando o cara chega, pô, os caras defendem. Eu falo, pô, por que os caras defendem o meu não defende, sabe? De novo, claro, tem defesas difíceis e tal, mas, cara, eu acho que tem que começar pelo gol, mas não teve Cara, mas muita tirando culpa. o terceiro gol, eu não sei lá, eu isento ele, porque o gol sim. do Kane, a bola foi bem devagar, né? Sim, Mas foi muito no canto, tipo, muito no canto, pegou até na trave, né? Então, cara, mas eu acho que ainda e tinha... o quarto foi de queima-roupa praticamente, sei lá, cara. Não sei se tinha muito o que fazer. Sei, cara. Se fosse outro goleiro, eu não sei se o placar seria diferente. Eu acho que não também. Mas mudaria, igual o Renan falou, pô, acho que quando você toma um gol, já muda todo o sistema, cara. Teu time pode ficar vulnerável, pode não ficar, mas se tu defende, ainda mantém. Mas eu tenho uma impressão, Dinei, que eu acho que sim, você ainda tá com muita frustração ali da eliminação, porque você acreditava ali no né? Você acreditava mesmo, né? E eu não acho, sinceramente, eu não acho que o Flamengo fez um mau jogo. É o jogo que deu. É que exato, os erros do começo, tipo, custaram muito caro pro Flamengo, né? Só que o Flamengo buscou jogo. Né? Esse que é o problema. Eu acho que criticar a postura do Felipe Luiz tática em relação ao jogo pode ser um viés, mas ao mesmo tempo, se não tivesse ido buscar jogo, ia ter sido 4-0. Sim. Porque não tinha muito mais o que fazer ali naquele momento. Os erros que tiveram da saída de bola, o Bayern de Munique, ele tava marcando na linha de fundo, cara. Tipo, o Bayern de Munique tava marcando a linha de marcação, o Bayern tava o time inteiro no ataque. O time inteiro, nos 2 gols. Tipo, não tinha um jogador na linha de defesa. Eu digo isso com por achismo, preciso olhar de novo, mas tava todo mundo muito em cima, tá ligado? Então, assim, não tinha ali naquele momento onde o Flamengo tomou aqueles 2 gols, eu acho que não tinha o que o Flamengo fazer. O Bayern tava ali, assim, disposto a matar a partida no começo da partida. Sim. Mas eu acho que o Flamengo foi valente, cara, em buscar o resultado, só que ele precisava buscar muito resultado. Aí ele teve que se expor total mesmo. Por mais que se o Felipe não queria não expor o Flamengo, ele teve que expor. Eu acho que ele não teve outra alternativa. Sim. Quando você tá perdendo, você tem que expor o time pra tentar faturar. O primeiro gol foi uma tragédia. Foi algo que não tem como falar, pô, foi erro. Cara, foi um gol contra, acontece, realmente. O segundo também foi de erros. Tipo, quando você comete erros, já era, cara. Sabe o que me lembra, Dinei? Esse jogo me lembrou muito Manchester City e Fluminense. Porque o Diniz quis atacar. Então, tomou gol muito cedo, a proposta do time era atacar, só que se você pega pra ver os lances hoje em dia, você vai ver o Fluminense tocando bola e colocando os caras do City na roda. E o Flamengo muitas vezes fez isso no jogo. Mas por quê? Porque a marcação dos times é muito em cima. Então você obriga as zaga e os volantes a ficarem tocando bola igual um doido ali pra tentar criar algum espaço. Só que se você faz um corte disso como um highlight, fica parecendo que você de fato colocou o time na roda, né? Mas não é, porque a pressão dos caras é muito em cima, você não consegue sair jogando. Te obriga a ficar triangulando bola ali na sua área igual uma barata tonta, velho. E eles abaixaram as linhas depois do jogo. Depois de 2 gols, eles abaixaram as linhas e foram lá e empatou. Depois eles subiram de novo, por mais erro. Puta golaço, hein? Ave Maria, Gerson. Aí. Forte bomba! Um tiro de canhão. Nossa, não pega. Podia ter 2 Neuer ali que não pegava, velho. Eu acho que até por causa do lance anterior, inclusive, né? Que não foi o Gerson, eu não lembro quem que arrematou, mas o Neuer pegou, assim, muito no reflexo, né? Foi uma defesa incrível, né? Aí eu acho que passou na cabeça do Gerson, tipo, irmão, essa aqui não vai. Pega essa agora, pega esse passinho. E foi muito engraçado, porque a única coisa que deu tempo do Neuer fazer foi levantar o braço. Reflexo. Foi a única coisa. Foi reflexo só ali, porque não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Foi um golaço. Foi um golaço. Bom, pelo menos agora o passe do Gerson talvez esteja mais valorizado ainda pro Zenit. E pra você que tá assistindo, você pode sim ou não concordar comigo, tá? Eu sou um flamenguista, de novo, que eu vejo que o Pulgar tem esse probleminha e o Rossi também tem outro probleminha, tá? Você pode concordar comigo ou não, tá? Pode ser que os caras, sejam os melhores, tá? Mas essa é a minha tática. Agora, sobre o jogo,
pessoas nervosas, ansiosas, cometendo erro, e quanto um europeu, irmão, 4-2. 4-2. Eu vou fazer então um pequeno gancho então, para elogiar a genialidade de Renato Portaluppi, cara. Ele espelhou ele não quis jogar do jeito que ele costuma jogar. Eu acho que ele foi que nem um bom diretor de dublagem. Pra mim, um bom diretor de dublagem é aquele que se adequa ao ator que está gravando. Pra mim, foi isso que o Portaluppi fez, cara. Ele pegou e assim, quem que é a Inter de Milão? Vamos ver. Ele estudou, Tipo, né, ele estudou mesmo. E pegou e deu um pouco também do Botafogo ali contra o PSG, né? Ele pegou, se inspirou um pouco nisso, que eu acho que obviamente não é nenhuma exclusividade, né? Se for pegar São Paulo e Liverpool em 2005, se for pegar Corinthians e Chelsea em 2012, se for pegar qualquer clube brasileiro com europeu hoje em dia, tá sendo isso, né? Basicamente, que é... Mano, retranca e vai pra bola que der, contra-ataque, matou contra-ataque, já não se expõe mais. Joga por uma tenta bola, ganhar. é isso, né? É isso, ganhou posse de bola de novo, ganha jardas e retorna, né? Tipo, não queira tentar ficar perdendo tempo com um lance que provavelmente não vai dar em nada. E eu acho que ele foi muito inteligente, cara, muito inteligente. E a Inter de Milão, na verdade, se mostrou também ser tão fraca pra mim. Eu não sei como que ela chegou na final da Champions, cara. Pra mim, a Inter de Milão se mostrou tão fraca quanto o Porto, Benfica. Pra mim, foi um time medíocre. Acho que todos os italianos no campeonato. Eu acho que, tipo assim, eu acho que a Internazionale, cara, começou... eu não discordo de você, tá? Pra mim, seu elogio foi fantástico do que o Renato fez. Pra mim, o Fluminense fez um jogo sóbrio, um jogo que não ficaram ansiosos ou não demonstraram em campo, diferente do Flamengo. Ele não veio também pra poder atacar. Só que, cara, eu vi uma Inter de Milão jogando apagada, cara. Não foi aquela Inter que a gente viu contra o Barcelona, aquele jogo gols pra caramba, todo mundo afim. Cara, simplesmente o Fluminense fez o gol e depois a Internacional só ficou pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E tipo assim, cara, parecia que não quis jogar, cara. De coração, parecia que não quis jogar. O que você falou, real... que eles podiam fazer o gol a qualquer momento. É o que tava parecendo. Que, tipo, na hora que a gente quiser, a gente vai lá e vai fazer o gol. Tá tipo assim, vamos só brincar aqui, tá no modo easy. Depois deu mais uma esquentada no jogo. O Fluminense, se o Renato quisesse, poderia ter matado até o jogo, até antes, né? Porque o Fluminense jogou bem. Dava pra ter virado 3-0 tranquilamente. Só que... perdeu umas chances, né? Teve gol impedido. Só que deu pra perceber que essa escalação que o Renato fez cansou o time pra caralho. Os caras seguraram. Mas o que cansou, cara? O John Ares, que é o motorzinho do Fluminense, o que o bichinho cansou, velho, foi... Todos estavam ali correndo. Porque chegou numa hora que a Internacional pensou, gente, estão perdendo, velho. E aí, vamos acelerar agora, tá? Ou vamos mais? Aí quando começou a acelerar, já era, já segundo tempo, final de jogo, bolas da traves pra caramba. Mas aí já era, né, cara? Agora, Fluminense passou, vai enfrentar de novo o seu algoz aí do último... Era o último mundial, agora intercontinental, que é o Manchester City. E vamos ver como é que vai ser essa brincadeira aí. Mas eu vi um Fluminense o jogo ainda não aconteceu enquanto a gente gravou, hein? Tem City ao Hilal aqui pra nós. Vai que dá uma zica eu não duvido. Não, vai ser City, pô. Mas não é nem zica falar se o Al Hilal ganhar, porque, cara, o Al Hilal a gente menospreza muito, porque é campeonato árabe e tal, mas eu acho que foi o último time fora da Europa que bateu de frente com algum europeu na final do Mundial. Foi aquele Real Madrid e Al Hilal. Já faz 2, 3 anos? Já, mas querendo ou não, é um time milionário também, né? Então, esperei o Benfica e ganhei o Bayern, né? Brincadeira aí, é tipo isso. Exatamente. Né? E o City tá numa tiriça pra jogar que dá preguiça assistir o jogo. Eles estão goleando, mas nossa, o jogo é muito feio, É muito chato assistir o jogo do Guardiola, cara, porque a posse é 100% dele, só que é uma posse no ataque, só que é morosa, então nada, não é um confronto. É só, tipo, ataque contra defesa, mas um ataque ineficaz, né? Que é só, assim, o jogador tem que estar dentro do gol pra ser gol. Pô, e o City não é mais o City também que ganhou
a Liga dos Campeões anos atrás, né? É um time que tá bem abaixo, tanto que se falaram muito até do Guardiola, talvez deixar a equipe. De Bruyne foi embora já, né? Eu nem sei se ele tá jogando Mundial, não cheguei a prestar atenção. Não tá. Então, Mas já não é mais a Savinho tá mesma jogando equipe. muito, viu? Savinho tá comendo bola, cara. Tá pedindo Savinho- passagem. Diferente da seleção, É. né? No clube ele tá comendo a bola, chegando na seleção, o cara Mas aí, tropeça né? na bola. Aí nem Vini Júnior, né, velho? É, Aí nem Vini Júnior. Os casos têm que ser estudados. E voltando só pro Fluminense pra finalizar, fica muito mais fácil você bater de frente com uma Inter de Milão quando você tem o John Arias, né? Porque, meu Deus do céu, como o gringo joga bola, cara. Teve uns lances ali que, tipo, tinha 3, 4 caras em cima dele e ele parecia um aluno repetente do terceiro ano enfrentando a quinta série no Interclasse. Tipo, dominava a bola, segurava, girava e os caras não entendendo nada. E você olha ele baixinho ali no meio dos caras, mano, fazendo a festa. Tipo, é um cara que eu gostaria muito de ver no meu time, porque, cara, ele, quando o jogo, tipo, pede de um camisa 10, ele literalmente pega a bola embaixo do braço e resolve a parada, cara. E falando de gringo, que joga muita bola, meu Deus do céu, como o Richard Rios joga bola. Pra mim, foi o melhor em campo em Palmeiras e Botafogo. Tem uma parte da torcida que não gosta cara, dele. Como é que o Flamengo deixou Pode esse cara falar. embora, velho? Como é que deixou? Como é que deixou? E tem uma parte da torcida do como é Palmeiras que ele jogava odeia no Guarani, ele. né? Então, não, e tem uma parte da torcida do Palmeiras que odeia ele, chama ele de peladeiro. Cara, eu não sei tal. como, velho. Os palmeirenses não assistem o jogo, então, porque eu tenho muita inveja. do Richard Rios. Exatamente, só que eu concordo em alguns pontos, porque às vezes ele inventa muito quando não precisa, e ele tem uns apagões às vezes durante o jogo de tipo dar umas trombadas que não precisa, tal. Só que Pô. no geral ele joga muita bola, cara, pelo amor de Deus. Quer trocar acabou ele com o pelo jogo. Félix Torres, Você então? tá maluco. Você tá maluco. Acho que nem pelo John Arias. Eu falei que eu queria o John Arias no Palmeiras, mas se fosse um pau a pau, eu acho que eu não queria. Tanto que o PSG parece que tá querendo, né? Contratar o Richard Rios. Não fica. Eu acho que se teve alguém que mostrou, tipo, ter repertório no Mundial, foi ele. Porque não foi só esse jogo que ele jogou. Pra mim, ele jogou todos os jogos bem acima, assim, da média. Contra o E Porto, olha tava que bem pra quiseram caramba. alejar ele no começo do Botafogo e Palmeiras, É isso hein? que eu ia falar. Pra um cara que tomou uma entrada que quase tirou ele da partida, no final da prorrogação ele tava correndo igual um cavalo. Cara, você tá maluco, é brincadeira. E aí, voltando àquilo, né? O PSG respeitou demais o Palmeiras, demais. O PSG, ó, o Botafogo respeitou demais o Palmeiras, até mais do que o PSG, isso que eu achei estranho, assim. Porque se você pegar o Igor Jesus, cara, ele pegou na bola, dá pra contar na mão, assim, e não é que ele pegou na bola e teve algum risco ofensivo. Não, ele pegou a bola e não fez nada. Então a proposta do time não dá pra entender, porque não foi pra jogar no contra-ataque, não foi pra jogar com pressão alta, foi simplesmente ficar olhando o meio do Palmeiras trabalhar e finalmente o Estevão resolveu jogar, né? Foi a primeira partida que de fato ele foi ofensivo, porque tava dando espaço pra ele toda hora. Então o Botafogo parece que, sei lá, entrou com muito medo do Palmeiras. Eu realmente não entendi o que aconteceu. É, lamentável, né? Eu acho que não fez o menor sentido isso, porque foi isso que você falou, respeitou mais do que o PSG, cara. Sim. Tipo, o Botafogo demorou 107 minutos pra começar a jogar futebol, que foi quando tomou o gol do Palmeiras. Aí resolveu jogar, aí criou todas as jogadas possíveis dentro do jogo. Por que aqueles caras não fizeram isso no começo, cara? Sim. Tipo, Entrou com muito medo, cara, muito medo. os caras não criaram uma chance. Foi um jogo muito vazio do Botafogo. Eu tenho Foi uma muito ruim. ideia, tipo assim. Eu tenho uma ideia, mas eu vou falar o que eu vi. Cara, eu vi um jogo muito. Os dois times, tipo assim, esperando o que um outro pode fazer. Foi um jogo. No começo foi um jogo chato, não foi um jogo tão pau a pau, mas que a tendência foi indo melhorando pro Palmeiras, até o Palmeiras ficar acima do jogo. Eu acho que. Essa agora é a minha opinião, não sou botafoguense, tem amigos que são, vocês podem concordar ou não. Até tenho amigos que são. Tem até amigos que são, mas pelo que eu acho que o Renato Paiva queria fazer é o seguinte, a gente sabe que o Botafogo, depois que vendeu aqueles jogadores, tipo assim, entrou num declínio, meio numa montanha-russa, tá? Não sobe, desce, não sobe tanto, só desce. Então acho que o Renato Paiva pensou, se eu fechar, como meu time não está muito bem, por mais que tenha conseguido o resultado de novo, é o que eu falei até no podcast passado, para mim o Botafogo não jogou tão bem, né, o ponto, o Botafogo não colocou pressão, ele ganhou, mas não colocou aquela pressão e tal, enfim, quem quiser ver, episódio anterior tá lá o que eu falei. Eu acho que o Renato Paiva quis fechar a casinha, tipo assim, como meu time não tá bem ainda na parada, quando eu não tenho um conceito tão claro do que eu vou fazer, eu vou fechar esse meio de campo, vou fechar a casa toda e vou esperar alguma coisa. Só que a gente sabe, cara,
o Botafogo tem time pra competir, tinha time pra encarar esse Palmeiras de frente, só não quis, cara. Só não quis. Renato Paiva acho que veio com uma tática muito errada, uma tática de respeitar demais o Palmeiras, sabe? E aí, pra vocês, cara, tipo assim, eu perdi pra um europeu, cara. Ah, foda-se, europeu, beleza e tal. Caí. Mas quando você perde, porra, pra um time brasileiro, cara, porra, bate um gostinho ruim, tá ligado? Se o Flamengo perde pro Palmeiras ou pro Fluminense e Botafogo, cara, eu ia ficar tão com aquela coisa entalada aqui na garganta. Porque perdeu em casa, né? E acho que até se perdesse pro Boca ia ser menos pior, Sim, independente da fase, não, total, né? ainda mais ia que ser virou essa coisa clássico agora, perdemos pra um time de outro lugar. É que o né? clássico, anos passados, era Palmeiras e Flamengo, que tava vindo no embate de vários campeonatos. Agora tá sendo Palmeiras e Botafogo, né, nos últimos dois anos. E aí você perder pra um rival direto, que tá virando o clássico, é pior ainda. Só que o Dinei, você falou um ponto agora que foi uma coisa que eu venho pensando nesses dias, sobre o meio-campo do Botafogo e sobre jogar na retranca. O que eu entendo, porque eu assisti o jogo 2 vezes, né? Assisti ele ao vivo, que eu até comentei em off que eu tinha achado um jogo muito chato, e depois assisti o jogo inteiro na íntegra e achei o jogo bem melhor quando eu assisti a segunda vez. É que o Botafogo sentiu demais a ausência do Gregory e não soube colocar alguém pra fazer a função. Pode ser. Colocou o Danilo, só que são características diferentes, apesar de ser a mesma posição. E isso aconteceu com o Palmeiras contra o time do Messi, porque mudou o volante, só que são volantes de características diferentes. Um é pra armar jogo e o outro é pra defender. E o Botafogo foi isso, trocou o Gregory e aí não soube jogar com outra peça, fazendo a função que o Gregory faz, e aí se perdeu completamente. Aí o meio de campo ficou vazio, sabe? Pode ser. Isso foi um pouco... Porque tava uma bagunça, não conseguia armar nada. Não conseguia armar, né? porque não sabia se atacava, não sabia se armava, não sabia se defendia. Agora. E aí deu espaço. Futebol moderno, volante acaba sendo o coração, né? Tipo, Sim. porque é o que sai, né? É o que vai atravessar a primeira linha, né? Agora. Não vai ter jeito, né? Da mesma forma que vinha aí o quadro, mentira, não sei se tem quadro, mas enfim. Jogadores muito inteligentes, mas que na hora da verdade são burros, o Gomes. Pra que fazer aquela falta, ficar com -1, cara? Cara, mano, Faz sentido. Faz sentido. é surreal. Mano, você tá ganhando, seu time está bem, o Botafogo não consegue chegar, vou expulsar aqui, deixar o jogo mais... Cara, mano, pra quê, cara? Isso é burrice, Mas velho. esse é o novo quadro. É burrice ou é aposta? Eu acho que é bet. Não sei. Burrice ou bet? Vamos descobrir. É burrice ou isso. bet? Burrice ou bet? É burrice ou bet? O Cara, Gomes- esse quadro é excelente. Coloca logo. Gomes Eu tá sou burrice super a favor ou bet? da gente ter uma arte disso, é burrice ou bet. A gente Exato. vira e mexe Porque, tem pô, algum lance aqui que a gente Se possa fosse o Bruno comentar Henrique, sobre isso. se fosse o Bruno Henrique ou o Paquetá, meu Deus, a ilha de Paquetá agora tava todo Mas, mundo... ó, eu acho que no caso correndo do dinheiro. Bruno Henrique, é burrice e bet. Os dois. Porra, Ele gabarita, né? Porque, eu fico... Ele Cara, eu gabarita. fico pensando, pô, o Bruno Henrique pra mim é um herói do Flamengo. Porra, como é que o cara... Pô, tira do seu dinheiro e dá pra sua família, irmão. Do que pagar o Paquetá, 20 mil mano, reais, Paquetá, porra. o Paquetá, pô, Porra. não faz sentido, Não tá ligado? precisa, Não faz velho, sentido. não faz sentido. Isso dá bom, raiva. Senhores, acho que por hoje a gente já conseguiu já dar um bom panorama aí das oitavas de final aí, pelo menos dos times brasileiros e quase de tudo, né? E vamos que vamos pro resto do Mundial, que ainda tem muito chão. Vai Chelsea. Mas fora isso, então, muito obrigado pela audiência de vocês todos. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixem um like nele, por gentileza. E se vocês ainda não são inscritos e estão gostando do canal, deixa a inscrição aí também, que isso ajuda demais a gente, tá bom? Então, ó, episódios que vem que a gente ainda não sabe qual que vai ser a frequência do nosso programa, a gente ainda tá testando, é tudo aqui na raça, né? Então... a gente ainda vai entender melhor e já a gente passa uma programação pra vocês, mas no próximo programa a gente se vê essa semana que vem, não sei. É isso, tá bom? Até breve. É isso, galera. Tamo junto demais. Vamos, Chelsea!